Olá, seja bem-vindo ao Integral View, sua imersão mensal num dos temas centrais do pensamento integral. A política integral. O clima pré-eleitoral no Brasil atingiu um ponto de fervura que... É exaustivo. Pois é. As tensões estão lá nas alturas, a polarização tomou conta dos grupos de família, das mesas de jantar. A sociedade parece que se dividiu em trincheiras que são totalmente intransigentes. E fica aquela impressão nítida de que tem um grito coletivo rolando, mas ninguém está realmente ouvindo ninguém. Exato. Tipo, fica a pergunta no ar. Será que as ferramentas tradicionais que a gente sempre usou para debater o futuro do país simplesmente pararam de funcionar? Olha, eu diria que é um cenário de exaustão profunda mesmo. A gente continua batendo na mesma tecla, sabe? Uhum. Usando os mesmos rótulos cansados de sempre e esperando que, do nada, magicamente algo mude. Mas a verdade é que o modelo tradicional de debate político esgotou a sua capacidade de gerar uma síntese. E é exatamente por isso que a nossa investigação de hoje tem um objetivo muito claro, voltado especialmente para toda a comunidade que acompanha a sessão Integral View da newsletter Integral Essencial. Um público que já tem uma base ótima para essa conversa, aliás. Com certeza. A nossa proposta hoje não é tomar partido. A gente não está aqui para apontar o dedo e dizer quem está certo ou errado na briga atual, sabe? A ideia é usar a lente da política integral e aquele modelo a qual para mapear a anatomia desse caos todo. É tentar entender o cenário de cima. Isso. Queremos entender como todas essas visões ideológicas que vivem em guerra possuem verdades parciais. Verdades que precisam urgentemente ser incluídas num quadro maior. Então vamos direto ao ponto. Como é que a gente sai dessa paralisia? Onde é que começa, bem na raiz psicológica da coisa, esse conflito infinito entre a direita e a esquerda? Bom, para entender essa fratura, a gente precisa olhar para a forma como cada lado diagnostica o sofrimento humano. Como assim? Tipo, quando a sociedade adoece com criminalidade, pobreza, estagnação, onde é que a gente localiza a causa dessa dor? A diferença mais básica entre a direita e a esquerda tradicionais se resume a um cabo de guerra entre um diagnóstico puramente interno versus um diagnóstico puramente externo. Espera, vamos traduzir isso para ficar bem prático. Quando a gente fala de diagnóstico interno ou externo, a gente está falando de quem leva a culpa pelo fracasso? É isso? Exatamente. Pensa na visão clássica da direita. Ela adota uma postura que a gente chama de internalista. Certo. Para essa visão, a causa primária de um problema social está sempre dentro do indivíduo. Se existe miséria ou crime, isso acontece por uma falha moral. Falta de esforço? Isso, falta de esforço, ausência de caráter ou a desintegração de valores familiares sólidos. E, consequentemente, qual é a única solução lógica para eles? A pessoa mudar por dentro. Perfeito. Uma mudança interior. É preciso mais disciplina, resgate moral, assumir a própria responsabilidade e trabalhar duro. Entendi. O foco é exigir que o indivíduo se conserte por dentro, né? E a esquerda faz o caminho inverso, então. Sim, a esquerda tradicional tem uma postura que a gente chama de externalista. Ela olha para essa mesma miséria ou criminalidade e conclui que a causa é totalmente externa. Ah, tipo, a culpa é do sistema. Exato. O sofrimento é gerado por uma sociedade opressora, por instituições injustas, falta de oportunidades ou falhas na estrutura de poder. Portanto, a solução que eles recomendam é sempre uma engenharia exterior. Intervenção do Estado. Isso mesmo. Intervenção estatal, redistribuição de renda, cotas, mudança nas leis. Sabe, escutando essa divisão agora, me vem muito forte a imagem de uma planta murchando num vaso. Uma planta? Como assim? Imagina que um lado olha para essa planta murcha e decreta assim, a culpa é da semente. Essa semente não tem força de vontade, não tem resiliência. Esse seria o diagnóstico interno da direita, né? Aham. Aí o outro lado olha para a mesma planta e diz que isso é um absurdo, que a culpa é do solo que está sem nutrientes e da falta de irrigação. Esse seria o lado externo, a esquerda. Mas, tipo, se a gente pensar na biologia mais básica, uma planta precisa das duas coisas para crescer. Com certeza. Uma semente fortíssima num solo árido não vai brotar nunca. E o melhor solo do mundo, super adubado, não faz uma semente morta florescer. Olha, essa analogia é brilhante.
Brilhante, porque ela ilustra exatamente a tragédia da parcialidade. Sim. Ambas as visões estão perfeitamente corretas naquilo que elas afirmam, mas elas estão perigosamente erradas naquilo que elas excluem. E esse é o erro crasso da política convencional, né? Exato. Se o foco for apenas na semente ou só no solo, a planta morre da mesma forma. O sofrimento humano é complexo. Ele sempre tem componentes internos que são inseparáveis dos componentes externos. E é aí que fica muito claro que ficar discutindo apenas semente contra solo é muito raso. A gente precisa de um mapa mais completo da realidade. Pelo que a gente estuda das ideias da política integral, esse mapa seria o modelo AQUAL. Isso. Mas me diz, como essas dimensões funcionam na prática, no dia a dia da gestão de um país? Bom, o modelo AQUAL propõe 4 escalas maiores para a gente entender a realidade. E a primeira delas a gente já tocou aqui, que é essa tensão entre o interno e o externo. Certo. A segunda escala é a tensão entre o individual e o coletivo. E quando a gente cruza o interno e o externo com o individual e o coletivo, a gente chega a 4 dimensões inseparáveis. Os famosos 4 quadrantes. Exatamente, os 4 quadrantes. A gente chama eles de o eu, o isto, o nós e os istos. Como esses 4 quadrantes explicam um desafio comum, tipo a educação pública? Ótimo exercício prático. Os quadrantes superiores representam o indivíduo. O eu é a dimensão interna do aluno. A motivação dele. Isso, a motivação, os traumas, a curiosidade, a autoestima. Já o isto é a dimensão externa e física desse mesmo aluno, ou seja, o cérebro dele, a nutrição, a neurobiologia da atenção. Legal. O eu é invisível, o isto é mensurável. Perfeito. Agora, indo para os quadrantes inferiores, eles representam um coletivo. O nós é o interior coletivo. A cultura da escola, talvez. Exatamente. A cultura daquela escola. Os valores compartilhados, se existe um ambiente de encorajamento ou um ambiente de bullying crônico, por exemplo. E, finalmente, os istos, no plural, são os sistemas externos. A infraestrutura. Isso. O orçamento do Ministério da Educação, a infraestrutura do prédio, a economia ao redor da escola. Faz todo sentido. E o que a gente mais costuma ver é um político assumindo o poder e focando quase que exclusivamente nos istos, né? Sim. Quase sempre. Eles vão lá e anunciam, vamos construir 1000 escolas de tijolo e comprar computadores novos para todo mundo, mas ignoram completamente o eu e o nós. Não adianta nada ter o prédio perfeito se a cultura do nós está destruída pela violência. Nem se o eu do aluno está devastado por falta de propósito. Exatamente, a gente habita os 4 quadrantes simultaneamente o tempo todo. Uma política que ignora qualquer um deles está fadada ao fracasso. É uma visão muito mais completa. E o mapa não para por aí. Os quadrantes explicam o momento presente, mas as sociedades não são estáticas, elas evoluem. E isso leva a gente para a terceira escala da política integral. Qual seria? A tensão entre transformação e translação. Ou, em termos políticos do dia a dia, o embate entre ser progressista e conservador. O que é fascinante aqui é que os progressistas são movidos por uma força chamada Eros. Eros. É um impulso evolutivo. O desejo de transcender o status quo, de inventar o amanhã, de corrigir os erros do passado. Já os conservadores são movidos por ágape. Que seria o oposto. A força de preservação. É aquela necessidade de abraçar, de estabilizar e manter o que a gente já conquistou e o que já funciona bem no presente. Peraí, aqui eu vou precisar fazer um papel de advogada do diabo. Manda. Porque parece muito poético falar de preservação, sabe? Mas preservar um sistema nem sempre é proteger privilégios. Se uma sociedade é profundamente desigual, por que a gente precisaria dessa força de conservação? Se Eros nos leva para um futuro mais justo, por que a gente deveria frear isso? Olha, essa é uma crítica super comum. E a resposta está na diferença entre as expressões saudáveis e as patológicas dessas duas forças. Como assim, patológica? O que a gente frequentemente faz é romantizar o progresso e demonizar a conservação sem entender a mecânica da coisa. Um progresso sem conservação, ou seja, um Eros doentio, atua como um trator desgovernado. Destrói tudo no caminho. Exato. Na ânsia frenética pelo novo, ele destrói as fundações essenciais que mantêm a sociedade de pé.
Revoluções históricas que guilhotinaram oponentes e tentaram apagar o passado inteiro do zero são exemplos de um eros patológico, que no fim só gera caos e colapso. Ah, entendi. E o oposto? Uma conservação doentia. Uma conservação sem progresso, um ágape patológico, leva à estagnação rígida. É aquela recusa cega em corrigir injustiças óbvias, a opressão de qualquer ideia nova em nome da ordem. Uma sociedade travada. Isso. Uma sociedade saudável respira com as duas forças. Ela inova com eros, criando soluções novas, e estabiliza essa inovação com ágape, integrando isso no tecido social sem rasgar ele. É a inspiração e a expiração da civilização. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. É impossível caminhar só com a perna direita ou só com a esquerda. Exatamente. Mas confesso que, olhando para o Brasil atual, eu sinto que ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Porque pessoas que se dizem do mesmo lado, tipo de direita ou de esquerda, muitas vezes defendem ideias que são frontalmente opostas. Tem uma confusão grande aí mesmo. Como é que o mapa explica essas contradições internas tão severas nos partidos hoje em dia? É aqui que a gente chega na quarta escala. E eu considero essa a chave de ouro de toda essa investigação. A altitude, ou os níveis de consciência. Níveis de consciência. Isso. O grande erro é achar que a sociedade é plana. As crenças ideológicas mudam drasticamente dependendo do estágio de desenvolvimento psicológico e cultural daquele indivíduo ou grupo. A teoria usa uma espiral de cores para ilustrar como esses valores evoluem com o tempo. Tá, vamos destrinchar essa mecânica. Por que a gente muda de uma cor para outra? A gente muda porque as soluções de um nível eventualmente criam problemas que aquele próprio nível não consegue mais resolver. Faz sentido. Historicamente, a gente começa em estágios muito primitivos, como o nível vermelho. E o que define o vermelho? É uma consciência egocêntrica, baseada puramente na força bruta, na lealdade à tribo e no culto a líderes que atuam como heróis de guerra. É o domínio puro pela intimidação. Onde a lei do mais forte impera? Mas, viver assim o tempo todo deve ser exaustivo, né? Extremamente exaustivo. Essa constante ameaça de violência gera uma necessidade urgente de ordem. E é aí que a humanidade evolui para o nível âmbar. O nível âmbar. Sim, a consciência passa a ser etnocêntrica e fortemente tradicionalista. O foco se volta para a criação de leis absolutas, patriotismo, hierarquias claras e dogmas religiosos inquestionáveis. Existe um certo e um errado bem definidos. Exato. Definidos por uma autoridade superior. Historicamente, o nível âmbar construiu a base da velha direita. Mas a ordem do âmbar, com o passar do tempo, acaba virando um bloqueio, não vira? O excesso de dogma asfixia a inovação e imagino que isso nos leve a mais uma transição. Sim, a rigidez do âmbar sufoca a liberdade individual, e isso provoca a ruptura da modernidade, que é o nível laranja. O laranja é o quê? Focado na ciência? E isso é consciência mundicêntrica, que ganha força lá no iluminismo. O laranja foca no pensamento racional, na ciência, nos direitos humanos universais, no mérito e no livre mercado. O que a gente chama de liberalismo clássico. Perfeito. O irônico é que o laranja foi o motor original da velha esquerda. Foram eles que lutaram contra a tirania absolutista dos reis âmbar. Mas hoje, os ideais laranja de prosperidade material e livre iniciativa são a maior bandeira da nova direita. Que loucura. E como o laranja não é o fim da história, imagino que ele também gera os seus próprios vazios, tipo o materialismo puro e aquele hiperindividualismo começam a parecer frios e alienantes para muita gente, né? O que faz emergir, nas últimas décadas, o nível verde. O verde seria a nova esquerda? Exatamente. É uma consciência pós-moderna, pluralista e comunitária. O verde rejeita a objetividade fria do laranja e abomina as hierarquias dogmáticas do âmbar. O foco deles é a sensibilidade, o igualitarismo extremo, o ambientalismo,
as lutas identitárias e a desconstrução das narrativas. Sabe, compreender a mecânica dessas cores clareia absurdamente o manicômio que viraram as alianças partidárias no Brasil. Totalmente. Quer ver um exemplo prático? Pensa no Seu João. Ele é um cidadão profundamente tradicional, vai ao culto aos domingos, preza pela disciplina e acredita que o país precisa, acima de tudo, de moralidade e ordem. A bússola moral dele está fortemente ancorada no nível âmbar. Exato. Por outro lado, a gente tem a Maria, uma jovem empresária do mercado financeiro, fascinada por inovação, criptomoedas, eficiência e globalização. A Maria opera a partir daquele pragmatismo do nível laranja. Do dia a dia, o Seu João e a Maria discordariam sobre quase tudo na vida. Mas quando chega a eleição, eles frequentemente se unem para votar no mesmo partido ou no mesmo candidato auto-intitulado de direita. E é um casamento de conveniência incrivelmente instável. A direita contemporânea tenta equilibrar o moralismo e a nostalgia do âmbar com o hiperindividualismo econômico do laranja. É uma tensão constante. Mas a situação do outro lado também não parece ser das melhores. Não mesmo. O outro lado do espectro não é menos conflituoso. A esquerda está travando uma verdadeira guerra civil nos bastidores dela. Essa guerra civil ocorre entre quais níveis, exatamente? Ocorre entre a velha guarda liberal, ancorada nos direitos civis universais do laranja, e os novos ativistas radicais operando no nível verde. E o verde quer desconstruir o laranja. Exatamente. O verde foca em desconstruir estruturas de poder, em políticas de identidade muito específicas e frequentemente adota uma postura que chega a ser anti-ciência e anti-racionalidade. Vendo o modelo estrutural do laranja apenas como uma máquina de opressão sistêmica. Para visualizar isso de um jeito simples, é tipo tentar modernizar uma casa, substituindo os móveis por peças belíssimas e sustentáveis, mas decidir implodir as fundações de concreto porque elas representam a velha engenharia. A casa simplesmente desmorona. Sim, e ninguém tem onde morar. O fogo amigo acaba destruindo a própria base. Essa imagem é muito precisa. E isso leva a uma regra comportamental meio assustadora que a gente vê se repetir em várias democracias modernas hoje em dia. Qual é a regra? Quando o verde ataca o laranja, o âmbar ganha. Espera, como assim? Por que o ataque de um lado fortalece o extremo oposto? Porque quando a esquerda pós-moderna, do nível verde, decide desconstruir furiosamente a racionalidade, a meritocracia e os valores universais que sustentam o laranja, ela cria um vácuo de estabilidade. Ah, o chão some. Isso. As pessoas comuns sentem que a base lógica da sociedade está sendo dissolvida e elas não saltam para frente para a sensibilidade do verde. Elas entram em pânico. E quando o ser humano entra em pânico, ele regride. Regride. A sociedade busca refúgio no absolutismo e no tradicionalismo rigoroso daquele nível âmbar. O ataque do verde cria, mesmo sem querer, as condições perfeitas para o ressurgimento do fundamentalismo. Nossa, isso é de uma clareza impressionante. E me conecta com uma sensação de vazio que a gente percebe em muitas análises. Em que sentido? Parece que o debate público virou algo muito técnico, muito burocrático e sem alma, focado só em economia e leis. Enquanto isso, o discurso radical ganha atração justamente porque apela para a paixão e para os valores profundos. Por que rolou esse desencantamento tão grande do mundo político tradicional? Essa é a grande armadilha da modernidade laranja. Lembra dos 4 quadrantes que a gente falou? Sim. O iluminismo trouxe a ciência, o que foi maravilhoso, mas trouxe a reboque um materialismo científico muito agressivo. Essa mentalidade reduziu toda a riqueza e a profundidade da vida humana só aos quadrantes objetivos e exteriores. Ao isto e aos istos. Exato. O isto da biologia e os istos do sistema socioeconômico. Tudo no debate político passou a se resumir a crescimento do PIB, balança comercial, inflação e infraestrutura. A dimensão invisível da vida foi apagada do mapa da administração pública. Apagada. A esquerda moderna, focada em consertar o sistema externo, abandonou quase por completo os quadrantes interiores. Esqueceu o eu e o nós. Deixou de falar sobre o sentido da vida. Sim, sobre o propósito, o desenvolvimento do caráter, a moralidade íntima e a espiritualidade.
Ao abandonar essa arena, ela acabou entregando o monopólio do discurso sobre os valores da alma exclusivamente para as forças conservadoras. E aqui a investigação atinge um ponto de tensão bem crítico. Quando uma ideologia negligencia a dimensão interna e rejeita o progresso racional, ela começa a cometer erros de julgamento gravíssimos, né? Com certeza. Isso me lembra muito um conceito que explica vários desastres políticos que eram bem intencionados. A falácia pré e pós ou falácia pré-trans. Ah, sim. É tipo observar uma tela abstrata brilhante pintada pelo Picasso e comparar com um rabisco feito por uma criança de 2 anos de idade. A criança é um gênio ou o Picasso é uma fraude, já que nenhum dos dois segue as regras do realismo clássico. É um ótimo paralelo. O erro perceptivo acontece porque ambos estão fora do padrão convencional. Exato. Mas a criança não segue as regras porque ela ainda é pré-convencional. Ela literalmente não sabe pintar. Já o Picasso não segue as regras porque ele é pós-convencional. Ele dominou a técnica clássica e decidiu transcender ela para criar algo novo. A mente confunde a falta de estrutura da criança com a transcendência genial só porque as duas parecem estranhas para quem está olhando. E aplicada à política, esse conceito explica tragédias imensas. Nessa falácia pré-trans, teóricos confusos olham para estágios muito primitivos de desenvolvimento, como o tribalismo mágico do nível vermelho, e romantizam isso como se fosse um nível transcendente e pós-racional de harmonia igualitária. Eles olham para o passado e acham que é o futuro. Sim. Eles observam grupos que rejeitam a ciência moderna e os glorificam como se fossem portadores de uma sabedoria superior, simplesmente porque ambos se opõem à racionalidade laranja. E a consequência disso na prática é tentar empurrar a sociedade inteira para trás achando que está indo para frente. Tragicamente, sim. Movimentos que se dizem revolucionários tentam destruir as instituições complexas do laranja para retornar a esse passado idealizado. E o resultado não é um paraíso igualitário. Nunca é. O resultado é o colapso e a instauração da barbárie pura. Historicamente, a gente vê regimes opressores que se instauram usando a máscara do progresso e da compaixão coletiva. O instinto de regressão se camufla na linguagem da evolução. Isso desenha um cenário um pouco sombrio. É verdade. Porque se os partidos e ideologias estão presos nessa guerra de primeira camada, onde o nível âmbar tem certeza absoluta de que é o único guardião da verdade, o laranja tem certeza de que o âmbar é uma ignorância retrógrada e o verde tem certeza de que todos os anteriores são monstros opressores que precisam ser cancelados. É um ciclo vicioso. Existe alguma porta de saída disso? Como a gente foge desse ciclo infinito de repulsa mútua? A saída não se encontra no mesmo nível de consciência em que o problema foi criado. A saída exige o salto para o que a gente chama de consciência de segunda camada. E o que seria essa segunda camada? Na espiral, são representados pelos níveis teal e turquesa. O grande diferencial da segunda camada não é apenas ter ideias mais sofisticadas. É uma mudança qualitativa na percepção. Como assim? Enquanto os níveis da primeira camada se odeiam e tentam aniquilar uns aos outros, a segunda camada reconhece que todos os estágios de desenvolvimento são engrenagens absolutamente necessárias para a saúde do ecossistema humano. É ter a lucidez de perceber que a planta precisa passar pela fase da semente, do broto, do caule rígido, até finalmente chegar à flor. Exatamente. Mas se a gente for traduzir isso para a gestão de um país continental como o Brasil, qual seria a diretriz principal dessa nova forma de fazer política? A regra de ouro da segunda camada é surpreendentemente simples, mas incrivelmente difícil de aplicar. É o seguinte: permitir que cada estágio seja plenamente ele mesmo, mas governar a partir do nível mais elevado disponível. Pera, preciso intervir de novo. Pode falar. Permitir que cada estágio seja ele mesmo. Isso não soa como uma permissão para o caos? Se a gente deixar o nível vermelho operar livremente, ele vai promover violência e intimidação. Tolerância infinita não acaba tolerando a intolerância? Muito bem pontuado. Mas essa é a grande diferença entre tolerância passiva e governança ativa. Permitir que os níveis existam não significa de forma alguma permitir violações éticas. Ah, tá. A segunda parte da regra é governar a partir do nível mais elevado. Isso traz o papel crucial da regulação do Estado.
O Estado não deve atuar como uma ferramenta de engenharia social arrogante. Tentando forçar todo mundo a ser verde? Exato. Forçar a todo custo que o seu João tradicionalista adote repentinamente os valores fluidos e desconstruídos do nível verde é a receita infalível para o ressentimento e para a fratura social. Então o Estado tem que encontrar as pessoas onde elas habitam psicologicamente? Isso mesmo. O papel de uma liderança integral é ético e protetor. Estabelecem-se limites rigorosos para que nenhum nível possa oprimir violentamente os outros. A lei impede a barbárie do vermelho. Impede a barbárie do vermelho, freia os excessos monopolistas do laranja e, ao mesmo tempo, garante os direitos das minorias que são protegidos pelo verde. Cria-se um ambiente seguro, então? Exatamente. Um ambiente seguro onde todas as estações de vida podem existir e evoluir no seu próprio ritmo, garantindo a coesão social em vez de tentar esmagar as diferenças à força. Nossa, isso muda completamente o prisma. Se a gente amarrar todas as pontas desse nosso mergulho profundo de hoje, fica muito claro que a verdadeira transformação política não está em decidir de uma vez por todas entre ser de direita ou de esquerda. Nem de longe. E também não se trata de focar só no desenvolvimento do eu, ou na moralidade do nós, na biologia do isto, ou só na economia dos istos. A proposta da política integral é transcender e incluir. Transcender e incluir sempre. É reconhecer que a dor profunda apontada pela esquerda sobre as falhas sistêmicas é real e que a exigência da direita sobre o cultivo do caráter e da responsabilidade individual também é real. É unir a inevitável transformação interna do indivíduo com as reformas estruturais do mundo externo. Uma síntese brilhante de tudo que a gente mapeou aqui. E se for possível adicionar uma perspectiva de clareza no meio de toda essa turbulência que toma conta do Brasil hoje? Por favor. A emancipação social que todos nós, em algum nível, desejamos profundamente, não vai acontecer como resultado de quem grita mais alto ou de quem lacra no debate da vez. Definitivamente não. Ela também não virá do aniquilamento do lado oposto. O caminho se abre quando a gente expande a nossa própria capacidade de compaixão e de compreensão do quadro geral. O desafio é genuinamente tentar enxergar as verdades parciais e o momento de vida que estão operando dentro das pessoas com as quais a gente discorda da forma mais visceral possível. É um lembrete poderoso de que a pluralidade não é um defeito do sistema. Ela é a própria natureza dele, né? Com certeza. É a própria natureza da evolução. Bom, a gente agradece imensamente o tempo, a curiosidade e a companhia de cada integrante da comunidade da Newsletter Integral Essencial que esteve com a gente nessa análise tão detalhada. Foi um privilégio investigar tudo isso junto com vocês. E para finalizar a nossa reflexão, na hora de ir às urnas ou durante aquela próxima discussão inevitável nos grupos de família nessas semanas decisivas, vale a pena manter uma pergunta viva na mente da gente. Qual pergunta? As certezas inabaláveis e a raiva política que a gente sente estão sendo movidas por uma leitura lúcida da realidade e das necessidades do país? Ou será que são apenas os mecanismos de defesa desesperados do nosso atual nível de consciência, lutando cegamente para não ser engolido pelo próximo passo inevitável da nossa evolução? A reflexão fica em aberto para cada um. Um abraço e até a próxima investigação.